O comportamento da humanidade está caminhando e se modificando numa velocidade que até Deus duvida. E para comentar um pouquinho do mundo atualmente, principalmente como as pessoas estão vendo o mundo e vivendo com o seu mundo, a gente convidou a psicóloga Marisete Welter para estar periodicamente com a gente, falando um pouquinho dessas novidades e principalmente sobre a psicologia, como ela pode nos auxiliar a viver nesse novo mundo que a cada dia nos apresenta novidades, dificuldades e peripécias. Seja bem-vinda, então, Marisete. Muito obrigada. Você quer que eu fale um pouquinho de como eu entrei na psicologia para a gente poder começar esse trabalho? Pois é, como é que é? Como é que foi escolher a psicologia na academia? Bom, eu sempre gostei de entender o ser humano, de ver como as pessoas pensam, né? E principalmente a situação da família, o que isso implica na sociedade, né? Então, esse foi um desejo que eu, na verdade, comecei um pouco mais tarde do que o habitual, né? Estou 9 anos como psicóloga e trabalho dentro da abordagem sistêmica familiar. O que é sistêmica familiar? É uma teoria, né, que dentro da psicologia existem várias teorias, mas essa teoria eu acredito, né, que ela tem um campo maior de abertura, até porque eu tenho a possibilidade de trabalhar individualmente, com casais e com famílias, né? Então, quando há necessidade de um trabalho com uma criança que tem a idade inferior a 12 anos, eu pego o suporte familiar para poder estar desenvolvendo esse trabalho com a criança, né? E é verdade que tu trabalhas com a hipnose também? Sim, a hipnose... O que é a hipnose na psicologia? A hipnose é uma das ferramentas que hoje a psicologia entende também como a ciência, né? Faz pouco tempo que, na verdade, ela foi aceita pelo nosso CRP como uma ferramenta de trabalho, né? É uma forma mais ágil de se abordar o inconsciente, né? Porque a pessoa ela tem a parte consciente e a parte inconsciente. A parte consciente é aquela que você lembra, aquela que você tem em contato. A parte inconsciente é aquela que você não sabe que sabe, né? Então, se você pensar, por exemplo, numa criança com até 6 anos e meio de idade, se você tentar lembrar das tuas histórias até 6 anos e meio de idade, você não vai ter lembranças. Mas uma criança aprende muita coisa e passa por muita coisa até essa idade, né? E isso tudo está no registro do inconsciente. Fora o que a gente vai, durante os dias que a gente vai passando, pegando como mensagens que a gente chama de subliminares, né? Que, na verdade, são mensagens que a gente nem sabe que captou. Mas que essas mensagens, elas interferem muito na nossa consciência, na nossa forma de ser, né? E no nosso cotidiano. E ela serve para os medos que as pessoas têm, tipo de água, de dirigir, para vício, a pessoa que usa droga, coisa assim também, essa hipnose? Sim, com certeza. A hipnose, ela tem uma agilidade, né? Assim, mais eficaz quando a gente fala de fobias, quando a gente fala de vícios, quando a gente fala de alguns traumas, né? A gente consegue pontualmente resolver essa situação de uma forma mais ágil, né? A psicoterapia, ela também trata, só que ela tem um tempo mais moroso, né? E com a hipnose, não. A gente, com algumas sessões limitadas, a gente consegue alcançar, porque a gente dá o acesso direto ao inconsciente da pessoa. Então, as situações que foram traumáticas, que causaram alguma dificuldade, a gente consegue acessar com mais facilidade. A doutora enxerga o mundo de hoje, que a informação está caminhando numa velocidade aí muito rápida, as pessoas estão perdendo aí o contato pessoal, estão conversando muito pouco, estão todas aí 100% no celular. Tem 2 senhorinhas homossexuais na novela que acabaram chocando aí o Brasil e banalizando. Por que o mundo está assim? Por que a gente está recorrendo cada vez mais à psicologia e a esses outros tratamentos, outros profissionais também? Agora todo mundo tem coaching, né? Esses negócios todos. Por que isso? Nossa, você abordou um monte de temas ao mesmo tempo. Mas a gente veio falar de cada um deles com o tempo, né? Ok. Vou sintetizar um pouco assim para tentar responder o que você me pergunta. A maior dificuldade, Gustavo, está nas relações interpessoais, né? As pessoas hoje, cada vez, elas conversam menos e são cada vez mais influenciáveis pela mídia, né? Então, coisas que hoje você vê na mídia sempre aconteceram, mas não eram divulgadas, não estavam tão aparentes como hoje. Então, é claro que quando isso vem à tona, choca, né? As pessoas não estão acostumadas a ver, a lidar com isso.
Ao mesmo tempo em que, como as pessoas conversam menos, elas discutem menos sobre isso e aceitam muitas vezes aquilo que está sendo passado como sendo uma coisa assim totalmente normal. E às vezes são situações que não quer dizer que sejam anormais, mas também não é o convencional, né? Não está dentro de uma normalidade que todo mundo deva participar. Né? Então, hoje, até dentro dessa questão dessas duas senhorinhas, acontece muitas vezes dos adolescentes quererem verificar se eles são homossexuais ou não. Né? Então, eles vão testar, vão tentar se relacionar com o gênero do mesmo sexo, para ver se são ou não são. E não é bem assim, né? Isso é, na verdade, uma questão de genética, uma questão de nascimento, não é uma coisa que você vai aprender e querer ser. Né? Então tem toda uma situação assim que precisa ser mais esclarecida e a mídia coloca isso às vezes isso de uma forma nas novelas, né, com uma naturalidade que confunde o jovem. Tem muito profissional procurando o apoio psicológico para lidar no cotidiano da sua empresa, porque hoje em dia lidar com o ser humano está cada vez mais difícil, né, as relações. Isso, e essa é uma coisa muito boa, né? Porque de verdade, Gustavo, existe um preconceito ainda, né, em relação aos psicólogos, né? Quando as pessoas falam assim, vamos fazer um tratamento psicológico, meu Deus, eu não sou louco, né? E na verdade, hoje a gente trabalha muito com desenvolvimento pessoal, profissional, né? Que vem os coaches também a auxiliar e ferramentas que vêm desenvolver assim as dificuldades que as pessoas têm em ser líder, né? Em se posicionar, em estabelecer limites, em colocar alguns critérios de respeito, de eficiência mesmo. Antigamente, os pais eles diziam para os filhos assim, você tem que respeitar o seu chefe, você tem que se manter nesse emprego, faça o seu melhor, né? E hoje em dia a fala não é bem essa, né? Você vê que já na escola, muitas vezes as falas que os pais fazem para os filhos mas a professora falou isso para você, que absurdo, não pode ser desse jeito, né? Como assim? Então já existe uma dificuldade na hierarquia, no entendimento, né, de autoridade. E isso às vezes complica o profissional de amanhã, né? Porque aí chega lá o jovem achando que ele pode fazer tudo dentro do trabalho. E não é bem assim, né? Quando você tem um salário que você está recebendo, você tem uma resposta profissional para dar, né? Você vai ser exigido dentro daquilo. E às vezes essa criança, esse adolescente não aprendeu isso, né? Então a psicologia também vem a dar esse suporte, né? Desenvolvendo um pouco dessas habilidades, a pessoa se conhecer e saber como trabalhar melhor o seu potencial. Que bacana, quero agradecer a tua participação no programa, já te convidar para vir várias vezes e a gente está esclarecendo aí durante as próximas semanas alguns temas e tudo que for aparecendo no mundo de hoje para a gente estar falando um pouquinho, para nortear um pouquinho mais os telespectadores, que eu acho que é muito importante a gente estar bem ligado e focado na psicologia. Agradeço a participação também, o convite, e estou à disposição. Com certeza será interessante. Que bacana. E você pode mandar uma pergunta, algum questionamento para a psicóloga Marisete através do e-mail gustavo@gustavosiqueira.com.br.